O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado e apreensivo cidadão real, conforme tem sido anunciado em todo o país, temos uma nova onda de infecção causada pelo Covid-19, em que está tomando uma proporção absolutamente preocupante e alarmante, inclusive em nosso município. Por outro lado, também, as autoridades anunciam a liberação de uma vacina que certamente irá promover a cura definitiva com o devido tempo e com a devida aplicação nas suas doses que, evidentemente, serão necessários. Mas para que isto aconteça, será necessário, sobretudo, também outros insumos, como seringas, agulhas e paciência. É preciso termos este entendimento e esta compreensão, até porque, de acordo com uma avaliação preliminar das autoridades sanitárias, serão necessários em torno de 10 meses para que 75% da população brasileira seja devidamente vacinada. E sendo assim, precisamos entender todo este cenário e a ordem de prioridade estabelecida pelas ditas autoridades, que num primeiro momento, evidente, irão priorizar os agentes que trabalham no setor, por óbvio, até porque eles precisam preservar a sua integridade física para cuidar dos demais. Num segundo momento, os idosos que constituem grupo de risco e assim sucessivamente. Em Nova Friburgo, a situação que até então parecia, de certa forma, estável e controlada, assumiu proporções absolutamente preocupantes. Não obstante as determinações do Poder Executivo Municipal com medidas restritivas ao funcionamento de diversas atividades comerciais em nossa cidade. Nesta edição, teremos a oportunidade de atualizar este quadro, levando até você informações absolutamente pontuais e precisas acerca deste cenário, que precisa ser controlado, mas precisamos também assumir a nossa responsabilidade. Por exemplo, cumprindo com as orientações básicas das autoridades governamentais, ou seja, evitarmos aglomerações, utilizarmos sempre máscara quando estivermos em contato com outras pessoas e, de maneira frequente, álcool em gel para higienizar as mãos preferencialmente. Somente desta maneira conseguiremos enfrentar este desafio, superar este momento extremamente cruel e grave que tem vitimado centenas de pessoas em nossa cidade e sobrevivermos novamente. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia e contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Marconi JR e Johnny Cabral e, evidentemente, o necessário
apoio financeiro dos nossos patrocinadores. Sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, em sua edição de número 672, neste dia 18 de janeiro de 2021. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e, sobretudo, de informação de utilidade pública. Conforme citei na abertura desta edição, o momento é extremamente preocupante e que exige a responsabilidade de todos os envolvidos. Das autoridades, evidentemente, mas assim como de toda a população que tem que assumir a sua parte neste desafio que precisa ser superado e que, evidentemente, com a disponibilização de vacinação, será definitivamente resolvido. É preciso que tenhamos este entendimento. É preciso que tenhamos esta consciência humana para que, colaborando de uma forma bastante responsável, possamos sobreviver.
E desta forma, na tarde deste último domingo, também conhecido como 17 de janeiro, o prefeito Johnny Maicon convocou uma reunião de urgência com representantes do Comitê Operativo de Emergência. A decisão foi tomada após receber a informação que os setores de CTI exclusivos para pacientes com Covid-19 do Hospital Municipal Raul Sertan e mais 2 unidades privadas estariam lotadas e demais unidades perto da superlotação. Em uma live no Facebook, Johnny Maicon prometeu agir com rigor. Aspas. Estamos desenvolvendo uma força-tarefa para fiscalizar in loco o respeito ao novo decreto restritivo, com a promessa de tomar medidas radicais para quem descumpri-lo. Orientação, sanções, multa e até medidas judiciais, como cassação de alvará, serão tomadas, avisou o prefeito municipal, que ainda afirmou, nesta ocasião, que o município atravessa o pior momento da pandemia. Aspas novamente para Sua Excelência. Precisaremos tomar algumas medidas para proteger a população. Alguns vão encarar estas medidas como sendo drásticas, mas é necessário, afirmou o prefeito municipal. Não há outra possibilidade que seja rever a questão do decreto de flexibilização para quebrar a taxa de transmissão. Completou também Ricardo Fazoli, subsecretário de Atenção Hospitalar, que estava ladeando o senhor prefeito municipal na mesma ocasião. Sendo assim, para que você tome conhecimento na íntegra desta live, com todas as afirmações, declarações, análises, reflexões e, sobretudo, pretensões do Poder Executivo Municipal, vamos exibi-la a partir deste momento na íntegra, para que você esteja bem informado. Vamos juntos acompanhar. Bem, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui no gabinete desde as 3h30 da tarde. Estávamos aqui com a equipe técnica, trabalhando arduamente a fim de atualizarmos, o conjunto de regras para o funcionamento das atividades aqui do território do município de Nova Friburgo. Está aqui ao meu lado o Ricardo, subsecretário da Atenção Hospitalar. Nós discutimos amplamente acerca da situação aqui na nossa cidade. O Ricardo, que está desde o início junto com toda a equipe da vigilância, e foi dito isso repetidas vezes, que infelizmente é o momento mais crítico, mais preocupante da pandemia aqui no município de Nova Friburgo. É por isso que a gente passou horas e horas, né, Ricardo? Verdade. Discutindo e chegamos à conclusão que a gente precisa tomar medidas restritivas, medidas que para alguns interpretarão como drásticas, mas não tem outro caminho nesse momento que não seja aí tomar todas as providências a fim de proteger, a vida humana, proteger a cada um dos friburguenses, tá bom? Eu vou passar aqui para o Ricardo, para ele se apresentar, e falar um pouquinho das suas preocupações, e em breve a gente vai trazer aqui um destaque elencando as principais alterações que a gente vai ter aqui na nossa cidade. Boa noite, prefeito, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Fazoli, assumi a pasta aí da Subsecretaria de Atenção Hospitalar. Estou substituindo aí a nossa secretária de Saúde, a Nicole, no momento que também ela está doente. E assim, nos preocupa muito. A gente vem acompanhando a pandemia desde o início da pandemia, Eu fazia parte da Vigilância em Saúde como gerente.
E esse trabalho sempre foi um trabalho contínuo. E a gente vê agora que a pandemia está num dos piores momentos aqui em Nova Friburgo. Estamos com uma taxa de ocupação elevadíssima dentro do Raul Sertão, dos hospitais privados, né? E isso nos preocupa muito. Então a gente vem pedir esse apelo à população, né? Que faça essa adesão aí, né? Mantenha a questão da máscara, do uso do álcool gel, né? Da higienização das mãos e do distanciamento físico, que é muito importante nesse momento para a gente quebrar essa taxa de transmissão. E assim, não havia outra possibilidade a não ser a gente rever essas questões do nosso decreto, né, de flexibilização. Então, nesse momento, a gente está aqui hoje desde 3h30 da tarde, como o nosso prefeito falou, né, revendo todas essas questões, né, que é para proteger a nossa população, porque a gente não quer correr o risco de não poder ter condição de dar assistência pelo um volume de pessoas altíssimo doente, né? Porque a capacidade instalada do município, de qualquer município, ela tem uma capacidade física, né? Seja na rede hospitalar, na rede hospitalar particular ou pública. Então, a gente quer diminuir fazendo essa restrição de movimentação e o risco de transmissão. É isso aí, Ricardo. E assim, toda a equipe está trabalhando muito, né? Está dando o máximo de si, mesmo estando aí um acúmulo de cansaço, ainda assim, né, dando o máximo das suas energias. Inclusive a Nicole, a nossa secretária de saúde, que nesse momento está debilitada, né, que está se recuperando aí de Covid, graças a Deus ela está melhor. Ainda assim, na sua residência, ela tem tomado todas as medidas, tem feito todos os contágios, dado todo o suporte, né, mesmo distante, nos ajudando aí muito. Então, assim, trazer aqui para vocês, resumidamente, né, algumas das ações que nós tomaremos. A gente vai publicar o decreto amanhã, né, e esse decreto vai apresentar um novo regramento em relação ao funcionamento das atividades aqui de Nova Friburgo. E ele vai começar a valer a partir da próxima quarta-feira, ou seja, dia 20 de janeiro, tá bom? Para a gente dar aí um tempo para que as instituições, estabelecimentos de modo geral tenham tempo para poder se organizar, se planejar, e aí sim a gente entrar definitivamente em questões cada vez mais aí restritivas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, falar da indústria. A gente vai estar reduzindo a capacidade de ocupação das nossas indústrias, tá bom? Então a gente está mudando esse escalonamento de percentual de ocupação, e a gente gostaria de deixar claro também, né, Ricardo, que nós estamos aí mobilizando uma força-tarefa para fazer as devidas fiscalizações, e nós vamos fiscalizar em loco, e observando descumprimento do decreto, nós vamos tomar medidas radicais e drásticas, né, justamente no sentido de proteger a nossa população. Eu sinceramente espero, Ricardo, que cada um contribua, cada um colabore, cada um faça a sua parte, porque se assim não fizer, a gente vai ter que tomar medidas de notificações, de advertências, de multas, e se necessário for, até judiciais, cassação aí de alvará, enfim, né? Então a gente pede muito que cada um dos cidadãs de Nova Friburgo contribua fazendo a sua parte, tá bom? Então, em relação à indústria, nós vamos reduzir a capacidade de ocupação. Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, né? Nós vamos reduzir o horário de funcionamento nesse primeiro momento de bandeira vermelha, né? No sábado, né? A gente não vai permitir o funcionamento nesse primeiro momento, ok? Vai ser somente de segunda a sexta, né? E os horários também vão ser reduzidos. A gente houve aquela ampliação de horário em função do lado do Natal, mas agora a gente entende que o momento é outro, né? Crítico, e tem que ser reduzido, né? E a nossa equipe estarão a campo, como o prefeito falou, para fazer o cumprimento. Exatamente. Então, estabelecimentos comerciais terão a partir de quarta-feira, né,
diminuição no seu horário de funcionamento, ok? Vamos lá, restaurantes, né? Restaurantes, tem algumas novidades. Na bandeira roxa... Restaurantes e lanchonetes. Restaurantes e lanchonetes, na bandeira roxa. Só delivery. Somente delivery e proibida a retirada na porta. Exatamente. E na bandeira vermelha, delivery e retirada. Então, nesse momento, está na bandeira vermelha, né? Continuando na bandeira vermelha, o restaurante não vai poder funcionar com pessoas dentro. Com pessoas dentro, exatamente. Não vai poder receber os clientes, tá bom? Bandeira vermelha via delivery ou com retirada no local. Em relação a bares, bares, bandeira roxa, fechado. Bandeira vermelha também vai ter que estar fechado, apenas com delivery. Sem retirada na porta. Sem retirada na porta. Não tá tem bom? mais essa situação de retirar a bebida e ficar ali na porta bebendo. Exatamente. É um então, risco altíssimo. Bares, repetindo, bandeira roxa, fechado. Bandeira vermelha, só via delivery. E nas demais também foram feitas restrições da ocupação e do horário de funcionamento. Perfeito. Em relação ao shopping, nós vamos ter uma redução em relação ao horário de funcionamento, ok? No decreto de amanhã vocês terão todas as informações em relação a essa redução de horário de funcionamento, destacando que a praça de alimentação e cinema não poderão funcionar na bandeira vermelha. Vou explicar melhor. Cinema não vai poder funcionar na roxa, vermelha e laranja. E nas outras bandeiras, amarela e verde, poderá funcionar sobre algumas restrições, ok? Praça de alimentação, bandeira vermelha não vai poder funcionar, só mesmo com delivery ou a retirada no local, tá bom? Um outro setor que a gente precisa dar destaque é em relação aos hotéis, né? Hotéis, a bandeira roxa que antes permitiu o funcionamento de até 30% da sua capacidade, bandeira roxa não vai poder funcionar. Fechado, né? E bandeira vermelha. Nas outras bandeiras com a taxa reduzida. Taxa reduzida de capacitação. Hoje na vermelha com 50%. Exato. A vermelha, vermelha 50% e laranja, amarelo e verde. Sempre aumentando 10% para cada bandeira, tá bom? Outra situação, instituições religiosas. Bandeira roxa não poderá abrir em hipótese alguma. Bandeira vermelha, a gente está reduzindo a capacidade de ocupação. Estamos criando também alguns regramentos, tá? Principalmente nos ritos, né? Antes e posterior tem que haver a higienização, ok? Então, as instituições religiosas, nós também estamos aí apertando no que diz respeito aos critérios. Clubes sociais, na bandeira roxa, fechado, e na bandeira vermelha, na roxa e na vermelha, fechados, tá bom? Então, a partir de quarta-feira, né, os nossos clubes sociais estarão fechados. A gente está num momento crítico na cidade. Infelizmente, não tem condição das pessoas irem para o clube, desse momento de lazer. Infelizmente, com tantas pessoas, né, falecendo por Covid na nossa cidade e os nossos hospitais abarrotados. Então, a gente tem que se resguardar. A gente faz esse apelo à população. Se resguarde, né? Sentiu e iniciou os sintomas, procure a unidade de saúde. Perfeito, Ricardo. Vamos lá. Então, a gente está em clubes sociais. Bandeira roxa e vermelha, fechado. E as outras bandeiras com critérios aí de escalonamento percentual, né, de taxa de ocupação. Atividade, festas e todas as demais que promovam aglomeração ao público estão proibidas, ok?
Então, assim, a gente pede à população que tenha a sua parcela de contribuição, no sentido de preservar a si mesmo, como também as pessoas que estão à sua volta, e mais do que isso, também sejam agentes fiscalizadores. Qualquer festa, qualquer situação que promova aglomeração, entre em contato com os canais da Prefeitura para que a gente encaminhe o mais breve possível, fiscalizem logo, para a gente tomar todas as medidas, ok? Com certeza, prefeito, estaremos com esse alinhamento aí com a nossa Polícia Militar do Estado do Rio, com a nossa Guarda Municipal, acompanhando com a nossa força-tarefa. Esse tipo de evento não vai acontecer na nossa cidade. E quem tentar promovê-los vai ser levado ao judiciário, né? Temos alinhamento aí com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o nosso Corpo de Bombeiros, né? Temos todo esse alinhamento e isso não vai ocorrer, não é momento disso, né? Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa calamidade pública e não podemos autorizar esse tipo de coisa. Muito obrigado. E aí, é só para explicar, Ricardo, né? Porque são muitas mensagens, mas eu vi ali algumas pessoas falando, sabe, mas por que não avança para a bandeira roxa? Né? A gente até gostaria, no primeiro momento, nosso objetivo era até, nesses próximos dias, fechar tudo, né? Só que a gente tem que obedecer todos os critérios epidemiológicos, né, que construíram, né, esse embandeiramento, esse escalonamento. Então, todo estudo que foi feito até aqui a gente não pode desprezar, hipótese alguma. Até porque, se assim o fizermos, a qualquer momento a gente pode sofrer um processo de judicialização, né? Então, por isso que a gente está fazendo e tomando as medidas com todo embasamento legal, né? Por isso que a gente não está tomando aí uma medida de um dia para o outro, justamente para poder dar tempo para que os segmentos, as instituições de modo geral, se preparem, tá bom? Então é isso, é só um resumo. Amanhã toda a população vai ter acesso na íntegra de cada um dos dispositivos contidos nesse decreto, que vai estar aí regulamentando o regramento em relação ao funcionamento das atividades aqui na nossa cidade, tá bom? Então, assim, gente, por favor, né, vamos higienizar as nossas mãos com álcool em gel, né, lavando com sabão, utilizar máscara, né, só tirar, como eu recebi uma orientação recente, Ricardo, só para quando a gente for se alimentar, caso contrário, não tire a máscara em hipótese alguma, né, vamos evitar ao máximo aglomerações, que tenhamos aí a consciência da importância, né, do distanciamento físico, quando a gente estiver no supermercado, na farmácia, nos serviços ditos como essenciais, né, que a gente tenha aí a consciência, né, de estarmos a distância aí regrada pelo decreto, e também uma recomendação que todas as vezes, ao entrar nos estabelecimentos, né, higienizar as mãos, e quando tocar em alguma superfície, algum alimento, algum material, também higienizar as mãos, para que a gente esteja protegido e também proteja uns aos outros. Então, a gente vai estar com a nossa equipe nas ruas, no sentido de orientar, de instruir, de mostrar como que tem que fazer para cumprir as regras de segurança, mas também, se necessário for, tomar medidas drásticas a fim aí de fazer com que o decreto seja cumprido, tá bom? Então a gente pede que cada um de vocês nos ajude aí nesse momento tão turbulento da história da humanidade. Nós daqui a pouquinho, né, Ricardo, vamos sair daqui, vamos correndo para o Hospital Raul Sertã, vamos em loco saber como é que está a situação nesse momento, e com o passar do tempo a gente vai estar atualizando vocês em relação ao que está acontecendo aqui na nossa cidade, tá bom? Toda a equipe, como eu disse, está mobilizada, né? Hoje, domingo, ficaram trabalhando, repito, inclusive a Nicole, na sua casa, para que a gente, nesses próximos dias, consiga aí melhorar a estrutura do Hospital Raul Sertã, melhorar aí a estrutura dos centros de triagens, né? E o nosso objetivo é a gente estar se doando ao máximo para isso, né, Ricardo? Para que a gente consiga a ampliação de leitos, tá bom? Então, assim, a gente agradece
né, a compreensão de cada um de vocês. Nós não queríamos, né, ter que chegar a essa situação, né? Mas se a população não contribuir, a gente vai ter que ser ainda mais radical. Se a população, se cada um dos segmentos fizerem a sua parte, nós acreditamos que com o passar do tempo a gente pode melhorar a nossa flexibilização. Nossa ideia é essa. Esse é o nosso intuito. Que quer que os índices epidemiológicos melhorem, né? Porque a bandeira é uma marca do momento epidemiológico que a gente vive. Ele é feito por equipe extremamente técnica da nossa vigilância epidemiológica, e esse bandeiramento mostra uma realidade do momento que estamos vivendo, né? Nós estamos com os hospitais públicos, repito, público e privado, lotados. Então, assim, eu peço à população encarecidamente que tome todos os cuidados, né, que a gente vem alertando desde o início dessa pandemia. Então é o apelo que eu faço, prefeito. É isso aí, Ricardo. Como membro aí da nossa Secretaria de Saúde. É isso aí. E pessoal, vamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para conter o avanço da Covid-19. É um momento triste, é um momento de dor, é um momento em que a gente está tendo muitas perdas humanas, isso é muito triste. Também temos questão de estar afetando a economia, mas que cada um façamos a nossa parte para que lá na frente a gente venha se regozijar, né, e celebrar a vida, enxergando tudo que aconteceu atrás e agradecendo a Deus de a gente ter enfrentado esse momento tão crítico, tão turbulento, e a gente aí ter vencido, tá bom? Então é isso, um abraço, se cuidem uns dos outros, e nos próximos dias, as próximas horas, a gente sempre vai estar aí atualizando vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe toda a sua casa, e agora a gente está indo para o Raul, não é isso, Ricardo? Vamos lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. De acordo com o mais recente boletim coronavírus divulgado pela Prefeitura de Nova Friburgo, no início da tarde de sexta-feira, dia 15 de janeiro, subiu para 8.163 o número total de casos confirmados de Covid-19 no município. Um aumento de 108 novos casos em 24 horas. Do total de infectados, 613 são profissionais de saúde, com 4 óbitos confirmados na categoria. Ao todo, o município registra 249 mortes. E eu vou fazer apenas uma observação para que o nosso operador técnico retire a informação que consta no rodapé da sua tela nesse momento, uma vez que ela se aplicou quando da exibição da live. Continuando a atualização das informações, Nova Friburgo ainda contabiliza outros 47 pacientes com suspeita da doença. Destes 47, 26 estão em casa aguardando o resultado dos exames. 17 estão internados e ainda há 4 óbitos em investigação. A Prefeitura também informou o registro de 3.673 pacientes recuperados e 9.419 casos descartados. Ainda de acordo com o boletim emitido nesta recente sexta-feira, dia 15 de janeiro, ao todo, 17.629 testes de Covid-19 foram realizados no município até o presente momento, sendo que 46,3% testaram positivo. Na mesma nota, também se tem informação de ocupação de leitos, que
esclarece que a taxa média de ocupação dos leitos de UTI destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid-19 até a sexta-feira, nos hospitais locais foi de 71,4%, ou seja, reunindo-se todos os leitos disponíveis nos hospitais locais. E desta forma, também temos o seguinte esclarecimento estatístico. No Hospital Raul Sertã, 80% dos leitos ocupados. No Hospital Unimed, 70% dos leitos destinados exclusivamente ao tratamento da infecção pelo Covid-19 ocupados. No Hospital São Lucas, 60%. E no Hospital Serrano, 50%. Ou seja, dos 42 leitos disponíveis, 30 estavam ocupados. Já nos leitos de enfermaria, a taxa de ocupação está em 74,3%, distribuídos da seguinte forma: Hospital Municipal Raul Sertã, 89,5% dos leitos disponíveis na enfermaria ocupados. Hospital Unimed, 88%. Hospital São Lucas, 60%. Hospital Serrano, 40%. Dos 61 leitos disponíveis nas enfermarias, exclusivamente para este tratamento, 55 estavam ocupados. Ainda, nesta mesma nota, a Prefeitura de Nova Friburgo anunciou que a cidade permanecerá em bandeira vermelha por pelo menos mais uma semana, entre esta segunda-feira, também conhecido como hoje, dia 18 de janeiro, e o próximo domingo, dia 24 de janeiro. Na próxima sexta-feira, dia 22 de janeiro, será realizada uma nova aferição para definir a cor da bandeira que valerá na semana seguinte. Portanto, nesta segunda semana de 2021, o município seguirá com risco alto de contágio pela Covid-19, de acordo com a métrica estabelecida pelo governo municipal. E sendo assim, para ser bastante didático e reiterar as informações e determinações apresentadas por Sua Excelência, o Prefeito Municipal, na live que apresentamos no início do programa, e que, caso você não tenha acompanhado, assista atentamente através das nossas reapresentações ou mesmo pelo aplicativo da TV Zoom. Deu conta de que, considerando-se que estamos em bandeira vermelha, as indústrias terão que reduzir a taxa de ocupação para 40% nas suas unidades. O comércio funcionará com horário reduzido. Na bandeira vermelha, só poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 18 horas, e não aos sábados e domingos. Restaurantes, praças de alimentação e lanchonetes funcionarão de forma excepcional com suas atividades somente na modalidade delivery, ficando proibida a retirada dos pedidos no local. Também na bandeira vermelha, os bares permanecerão fechados, apenas com delivery sem retirada na porta. Os shoppings poderão funcionar com redução no horário de funcionamento e os cinemas não funcionarão nas bandeiras roxa, vermelha e laranja. Hotéis e pousadas não poderão funcionar
com a sua plena capacidade na bandeira vermelha, que ficará reduzida a 50% da sua capacidade de ocupação. Instituições religiosas estarão autorizadas ao funcionamento com percentuais reduzidos e regramento para os ritos. Clubes sociais permanecerão fechados na bandeira vermelha e festas e demais atividades que promovam aglomeração estão definitivamente proibidas. Reiterando que a Prefeitura vai intensificar as fiscalizações, adotando, inclusive, notificações e advertências em caso de descumprimento do novo decreto. As medidas mais restritivas anunciadas pelo prefeito Johnny Maicon são necessárias, segundo Sua Excelência, para quebrar a taxa de transmissão no município e proteger a população. Segundo a Prefeitura, que reforça também a recomendação para que a população faça a higienização das mãos e use máscara permanentemente. Exceção feita às crianças com menos de 2 anos de idade e aquelas que não têm a devida condição física de promover a colocação e a retirada das mesmas, precisando, evidentemente, de alguém que possa auxiliá-las. O cenário é preocupante. Você observou atentamente a manifestação oficial de Sua Excelência, que estava acompanhado pelo subsecretário de Atenção Hospitalar, senhor Ricardo Fazoli. Todas as determinações terão que ser cumpridas rigorosamente neste momento em que estamos adotando a bandeira vermelha. E conforme citei, poderá ser, de certa maneira, flexibilizada ou endurecida ou enrijecida a partir da próxima avaliação técnica que será feita nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro. Portanto, esteja atento, vigilante e obediente. Depois do intervalo, retornaremos com informações acerca da disponibilização do primeiro lote de vacinas para Nova Friburgo. Não saia daqui, proteja-se, mas afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estamos aqui para cuidar de você. Mericoafer, a sua segurança está em primeiro lugar. O que já fazia parte da rotina do nosso salão de forma ainda mais intensificada. Equipamentos de proteção individual, álcool em gel, higienização dos sapatos e tudo descartável. Mericoafer, você me protege e eu protejo você. Agende seu horário. Nossa equipe está se revezando para te atender com exclusividade. Mericoafer, Friburgo Shopping, primeiro piso. Mericoafer, sorrindo com os olhos. A Unimed Nova Friburgo informa que os casos de Covid-19 são recordes em novembro e que as ações de prevenção seguem em vigor. Pratique distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70, uso de máscara e evite aglomeração em locais com pessoas sem máscara. Nosso hospital segue na melhoria do diagnóstico, tratamento e atendimento, reforçando nossa vocação de cuidar de nossos clientes. Faça sua parte. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora, o advogado tem mais um espaço para chamar de seu.
Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e informação de utilidade pública neste momento extremamente delicado, preocupante e gravíssimo. Conforme anunciamos no bloco anterior, e vale você conferir atentamente, Nova Friburgo registra até o presente momento, ou seja, na divulgação dos dados oficiais, um total de 249 mortes, sendo que também registra-se 8.163 o total de casos confirmados de Covid-19 no município, registrando-se ainda um aumento de 108 novos casos em 24 horas. Na realidade, as autoridades especialistas já haviam anunciado no final do ano que se encerrou que nós teríamos este crescimento absolutamente alarmante no início deste ano de 2021. Não obstante o relaxamento que houve por conta das eleições municipais, onde me parece que, salvo o melhor juízo, foi combinado com o vírus que ele não infectaria durante este período. Houve um acordo eleitoral com o vírus para que ele, assim, não contaminasse as pessoas. E, evidentemente, que trata-se de uma figura de linguagem simbólica. O vírus é anônimo. O vírus é cruel. O vírus é silencioso, mas fatal. E continua infectando toda a população do planeta Terra. Você que está sempre atento às informações que são veiculadas pela mídia, de uma forma geral, constata que países da Europa, inclusive, já estão começando a promover lockdown, ou seja, fechamento completo. Precisamos ter a devida responsabilidade, a devida consciência e comprometimento comunitário para que possamos individualmente cumprirmos o que nos cabe, obedecendo às determinações sanitárias das autoridades governamentais, evitando-se aglomerações e, nessa hipótese de isso não ser possível, como, por exemplo, ao se deslocar num ônibus que promove o transporte coletivo, utilizarmos sempre máscara e, ao desembarcarmos do referido veículo, promovermos higienização das mãos. É o mínimo que podemos fazer. E, desta forma, continuarmos acompanhando o noticiário. O programa Cidade Real estará sempre atento e vigilante
levando até você informações do seu interesse e, brevemente, entrevistando as autoridades municipais que estão extremamente envolvidas na reversão e, sobretudo, deste quadro. E, portanto, desta maneira, também queremos anunciar notícias alviçareiras, o que é um termo muito interessante, que a Secretaria Estadual de Saúde e o Governo do Estado já organizou a distribuição das primeiras doses da vacina contra o Covid-19, que serão distribuídas nos 91 municípios fluminenses. Segundo esta planilha, Nova Friburgo receberá 4.030 doses, sendo apenas 1.924 na primeira fase. Desta forma, menos de 1% da população será imunizada neste primeiro momento. A distribuição obedecerá à seguinte prioridade: pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, ou seja, abrigadas em asilos, trabalhadores na área da saúde, entre outros que também terão esta prioridade. Ou seja, percentualmente, 0,83% da população será vacinada através dessas 4.030 doses. E devemos entender que existe toda uma limitação, sobretudo dos laboratórios, que estão trabalhando freneticamente, intensamente, dioturnamente, para produzir vacinas homologadas para todo o planeta Terra. Evidentemente que trata-se de um momento de extrema responsabilidade para estes laboratórios, mas também de rendimentos financeiros como nunca antes vistos na história do planeta Terra. Mas precisamos ter as vacinas disponíveis. E conforme eu disse na abertura do programa, precisaremos de aproximadamente 10 meses para que 75% da população brasileira seja vacinada. Portanto, além de responsabilidade, cautela, obediência e paciência são quesitos indispensáveis. E o município, concluindo esta notícia acerca das vacinas que são distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde para os 92 municípios fluminenses, não divulgou ainda o dia que se começa a vacinação contra o Covid-19 e nem tampouco os postos que serão utilizados. De toda forma, nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro, o município recebeu um total de 62.200 seringas e agulhas fornecidas pelo governo do estado para a vacinação contra o Covid-19. Segundo a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabiola Braz Pena, a chegada destes insumos não significa que o município receberá a mesma quantidade de doses de vacina, pois isso dependerá das determinações do Ministério da Saúde. A responsabilidade da distribuição dos insumos é da Secretaria Estadual de Saúde e deve atender inicialmente ao grupo prioritário. Ainda não há previsão, até o momento, de mais envios por parte do Estado de novas remessas do quantitativo dos insumos, nem tampouco sobre as doses da vacina. Mas, de toda forma, devemos celebrar o início de todo esse processo, que até ontem ainda não era possível, uma vez
que todos os procedimentos estavam sendo adotados pelo Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E desta forma, todo este processo de capilarização das vacinas, seringas e agulhas começa a acontecer por todo o território nacional. Encerrando, ressalto que também é extremamente importante você estar informado com notícias confiáveis, de fontes corretas, sérias, idôneas, como o jornal A Voz da Serra, o Diário de Nova Friburgo, que publica com muita seriedade, muito rigor e muita precisão notícias atualizadas de todo este cenário e que foram citadas em algumas oportunidades na gravação desta edição. O jornal A Voz da Serra dispõe da sua versão online para aqueles que têm acesso à internet. E você deve buscá-las porque se tornam extremamente importantes nesta ocasião. Descarte as fake news, que tem por única finalidade e objetivo promover a confusão, promover o equívoco e, sobretudo, o desespero entre a população. Busque fontes de informação sérias, sobretudo as governamentais. Acesse os diversos sites da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, do Governo do Estado e do Governo Federal, especialmente aqueles relacionados ao setor da saúde pública. Retornaremos brevemente na próxima edição, atualizando as informações e promovendo entrevistas com especialistas. Reitero novamente a nossa responsabilidade individual, para que todos possamos contribuir da melhor forma com a superação deste desafio, não obstante o empenho das autoridades governamentais. Mas é fundamental que cada um faça a sua parte. Somente assim sobreviveremos. Que Deus e Santa Rita de Cássia nos protejam, nos abençoem, sobretudo neste momento de extrema preocupação, gravidade e seriedade pela qual a população de Nova Friburgo, que é o que sempre nos une, está sendo submetida. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.